Ricardo vivia entrincheirado em sua própria fortuna, a mansão imponente, de arquitetura clássica e salões que ecoavam a história de sua família, era mais uma fortaleza contra o mundo do que um lar. Do lado de fora, janelas imensas refletiam a chuva persistente. Do lado de dentro, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo ranger ocasional da madeira antiga e pelos pensamentos sombrios de seu dono. Para Ricardo, um homem que escolhera o isolamento como escudo, a solidão, era um preço conveniente a pagar pela segurança. Confiar era um luxo que ele aprendera, da maneira mais dura a não se permitir. As poucas almas que circulavam pela vasta propriedade eram funcionários, engrenagens em sua rotina rigorosa, e ele fazia questão de manter a interação no mínimo absoluto. Visitas eram raras, novidades, indesejadas. Mas até mesmo uma fortaleza precisa de manutenção. A governanta, uma figura discreta e eficiente, mencionou a necessidade de mais ajuda. A mansão era colossal, o padrão de limpeza exigido por Ricardo, quase obsessivo. Ela recomendou uma jovem, Sofia, de 20 e poucos anos, com referências sólidas de outras casas abastadas. Ricardo, com sua indiferença calculada, apenas acenou. Esperava que Sofia fosse apenas mais uma sombra passageira em seus corredores silenciosos, alguém que ele mal notaria. Na segunda-feira seguinte, Sofia chegou. Pontual, vestindo um uniforme simples, quase austero. Seu jeito era reservado, o olhar baixo enquanto recebia as instruções iniciais. Ricardo a observou de longe, de sua poltrona na biblioteca, sem esboço de reação. Nos primeiros dias, ela se moveu pela casa como um fantasma eficiente. Havia uma dedicação silenciosa em seus gestos, um cuidado com cada objeto, cada canto, que não passou despercebido aos olhos atentos de Ricardo. Ela limpava com uma precisão que beirava a reverência, como se entendesse o valor não apenas material, mas histórico de cada peça. Contudo, essa mesma eficiência começou a acender um pavio de inquietude na mente calejada de Ricardo. Sofia não era apenas dedicada, ela parecia atenta demais. Seus olhos, embora frequentemente baixos, pareciam registrar tudo. Havia uma calma nela, uma serenidade quase antinatural que ele não conseguia decifrar. Era impecável, sim, mas era uma impecabilidade que soava estranha, quase ensaiada. O que uma jovem como ela, com aquele ar de quem carrega um peso invisível, fazia ali esfregando o chão de sua mansão? Por que tamanha discrição? As perguntas começaram a ecoar no vazio de seus dias, e o velho hábito, a velha ferida da desconfiança, começou a pulsar. Ele não confiava em ninguém. A vida o ensinara que a vulnerabilidade era um convite à traição. E algo em Sofia, naquela sua presença quieta e eficiente, ativava todos os seus alarmes internos. A semente da dúvida estava plantada, e Ricardo sentia com uma certeza angustiante que precisava descobrir o que aquela jovem faxineira realmente escondia. Aquela calma dela não era normal. Ninguém era tão indiferente assim, tão focado no trabalho, a ponto de parecer quase robótico. Ricardo já tinha visto de tudo naquela vida. Gente interesseira, gente dissimulada, gente que sorria na frente e apunhalava pelas costas assim que ele virava. E a tranquilidade de Sofia, sua dedicação quase exagerada, começou a soar como um alarme falso, uma fachada muito bem construída. Para ele, aquela perfeição toda cheirava a armação. O que ela queria ali? Dinheiro? Informação? Estava espiando para alguém? A mente de Ricardo, treinada pela desconfiança, via segundas intenções em cada pano passado, em cada olhar baixo. A paranoia, aquela velha conhecida, sussurrava em seu ouvido que ele estava sendo feito de bobo mais uma vez. Ele precisava saber, precisava de uma prova, algo concreto que confirmasse suas suspeitas ou, quem sabe, o fizesse engolir a própria desconfiança. Foi então que a ideia surgiu, fria e calculista, como muitas de suas decisões de negócios. O cofre, aquele cofre pesado, embutido na parede de seu escritório, guardião não só de dinheiro, mas de segredos, de documentos que valiam fortunas. Ele sempre o mantinha trancado a 7 chaves, um símbolo de seu poder e de sua privacidade inviolável. E se ele o deixasse aberto?
Só uma fresta, um convite silencioso. Qualquer pessoa normal, pensou ele, sentiria a tentação. Uma espiada, um toque rápido. Seria o deslize que ele esperava. Na tarde de quinta-feira, o dia de limpeza do escritório, ele colocou o plano em ação. Antes de Sofia chegar àquele cômodo, Ricardo girou a combinação, puxou a pesada porta de aço e a deixou entreaberta. Apenas alguns centímetros, o suficiente para que fosse notado, mas não escancarado. Uma isca perfeita. Ele então se posicionou em um ponto estratégico, fora do escritório, mas de onde poderia, com sorte, ouvir ou ver qualquer movimento suspeito. Sentia o coração um pouco mais acelerado, uma mistura de ansiedade e a certeza sombria de que estava fazendo o necessário para se proteger. Se ela fosse desonesta, ele a pegaria. Se ignorasse, bom, talvez ela fosse diferente, mas essa possibilidade parecia remota demais para ele. Só que a espera foi infrutífera. O silêncio do escritório permaneceu intacto. Nenhuma hesitação, nenhum som diferente. Aquilo, em vez de acalmá-lo, só aumentou sua frustração e suspeita. Ela era boa, boa demais. Talvez o cofre não fosse suficiente. Ele precisava de olhos lá dentro, olhos que vissem o que ele não podia. A decisão seguinte veio quase como um reflexo. Câmeras, discretas, minúsculas, posicionadas em ângulos estratégicos, não só no escritório, mas em outros pontos da mansão. Nos dias seguintes, enquanto Sofia continuava sua rotina impecável, alheia a tudo, Ricardo transformava sua casa em um palco de vigilância. E ele foi além. A paranoia o consumia. Deixou algumas notas de dinheiro, um maço considerável, esquecidas, sobre uma mesa no corredor que ela inevitavelmente limparia. Colocou um pequeno objeto de valor, uma caneta de ouro antiga, em um local visível na biblioteca. Eram iscas, testes cada vez mais diretos. Ele passava horas revisando as gravações, a obsessão crescendo a cada dia. Procurava um olhar furtivo, uma mão que hesitava, um interesse disfarçado. Qualquer coisa que quebrasse aquela máscara de serenidade e revelasse as verdadeiras intenções de Sofia. Mas nada. Ela passava pelo dinheiro, contornava o objeto de valor, limpava ao redor do cofre entreaberto com a mesma indiferença profissional. E Ricardo ficava ali, diante das telas, cada vez mais intrigado e desconfiado. Quem era aquela mulher? Seria ela a pessoa mais honesta que ele já conhecera, ou a atriz mais talentosa que já cruzara seu caminho? A dúvida o corroía, e a armadilha, que ele mesmo montara, parecia prendê-lo tanto quanto a sua possível vítima. Enquanto Ricardo se afundava em suas suspeitas, para Sofia, cada dia naquela mansão era uma batalha silenciosa. O luxo ao redor, os móveis pesados, os tapetes macios, o brilho frio do mármore, era apenas o cenário de seu esforço. Cada músculo doía ao fim do dia, cada passo ecoava a urgência que a movia. O dinheiro daquele emprego não era um luxo, era a linha tênue que separava sua mãe, Helena, de um sofrimento ainda maior. A saúde dela definhava. As contas médicas se acumulavam como uma avalanche silenciosa. E cada centavo que Sofia ganhava ali era contado, suado, destinado a aliviar um pouco o fardo que carregavam. Ela via o cofre entreaberto no escritório do patrão. Claro que via. Era impossível não notar. Mas um arrepio percorria sua espinha só de olhar naquela direção. Tocar em algo que não era seu, nem pensar. O medo de perder aquele emprego, a única fonte de renda decente que conseguira, era muito maior do que qualquer curiosidade ou tentação. Uma acusação, uma simples desconfiança, e tudo estaria perdido. Ela aprendera desde cedo que a honestidade era seu único escudo, sua única moeda de valor real. O maço de notas sobre a mesa no corredor? Seus olhos passaram por ele, registraram sua presença e seguiram adiante. Aquilo não lhe pertencia. Era dinheiro do patrão, um homem rico e desconfiado, e mexer naquilo seria loucura. Sua mente estava em outro lugar, no próximo boleto a vencer, no remédio que precisava comprar, na expressão cansada no rosto de Helena quando a deixara pela manhã. A caneta de ouro na biblioteca era só mais um objeto a ser limpo com cuidado, parte daquele mundo distante e opulento que não era o seu.
Às vezes, quando estava sozinha em um salão imenso, limpando um vaso de cristal ou espanando um quadro antigo, um suspiro escapava. Um lampejo de tristeza turvava seu olhar por um instante fugaz. Lembranças de dias mais simples, a preocupação constante com o futuro, o peso de ser a única esperança de sua mãe. Mas ela rapidamente recompunha a máscara de serenidade profissional. Não podia se dar ao luxo de fraquejar ali. Precisava ser invisível, eficiente, impecável. Mal sabia ela que sua discrição, sua tentativa desesperada de passar despercebida e manter o emprego, era exatamente o que alimentava a paranoia do homem que a observava das sombras, convencido de que aqueles olhos baixos escondiam segredos muito mais sombrios do que a simples luta pela sobrevivência. A rotina de Ricardo havia se transformado numa vigília noturna. Assim que a mansão mergulhava no silêncio e os funcionários se retiravam, ele se trancava no escritório, os olhos fixos nas telas que exibiam as gravações do dia. Era um ciclo vicioso de expectativa e frustração. Ele avançava, retrocedia, ampliava imagens, procurando o menor deslize de Sofia, a prova que teimava em não aparecer. A indiferença dela ao cofre, ao dinheiro, aos objetos de valor, o deixava cada vez mais tenso. Era quase um insulto à sua inteligência, à sua capacidade de ler as pessoas. Ou ele estava completamente errado sobre ela, ou ela era uma mestra na arte da dissimulação. Naquela noite, a monotonia das imagens estava prestes a ser quebrada de forma brutal. Ele observava Sofia limpar seu escritório. A mesma precisão, a mesma calma. Ela espanava as prateleiras, organizava alguns papéis sobre a mesa com um cuidado quase reverente. Tudo dentro do esperado. Mais um dia de trabalho impecável e frustrante para o observador oculto. Então algo aconteceu. Seus movimentos pararam. Ela estava diante da mesa dele, e seus olhos fixaram-se em algo pequeno, escuro, quase esquecido ali por Ricardo. Um porta-retratos preto, simples, que ele nem se lembrava de ter deixado tão à vista. Ricardo se inclinou para a frente na poltrona de couro, a respiração suspensa. Havia uma mudança sutil na postura dela, uma tensão que não estava ali segundos antes. Lentamente, como se temesse quebrar algo precioso, Sofia estendeu a mão e pegou o porta-retratos. E foi aí que o mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. Ao ver a foto contida na moldura, o rosto de Sofia se transformou. A serenidade profissional se desfez como vidro estilhaçado. Seus olhos, antes baixos e discretos, arregalaram-se minimamente e, em questão de segundos, encheram-se de lágrimas. Grossas, silenciosas, elas começaram a rolar por seu rosto. Ela levou uma das mãos à boca, abafando um soluço que pareceu rasgar seu peito. Ficou ali, imóvel, segurando a foto com uma delicadeza que beirava a adoração, as lágrimas escorrendo, sem parar. Ricardo ficou paralisado, os olhos grudados na tela. O que era aquilo? Que foto era aquela? Ele tentou puxar pela memória, mas a imagem na tela era pequena. A qualidade da câmera não permitia ver detalhes do rosto na fotografia. Mas a reação de Sofia era visceral, profunda, inegavelmente real. Não havia encenação ali. Era dor pura, uma emoção crua que o atingiu através da tela. Ele a viu acariciar o vidro da moldura com a ponta dos dedos, um gesto de carinho e saudade tão íntimo que o deixou desconcertado. Por que aquela foto? De todas as coisas na sua casa, de todos os objetos de valor que ele espalhara como iscas, fora aquele simples porta-retratos esquecido que a despedaçara. A confusão tomou conta de Ricardo, misturada a uma pontada de algo que ele não sentia há muito tempo, curiosidade genuína, desarmada de suspeitas. Aquele choro silencioso, aquela dor exposta, não se encaixava em nenhuma de suas teorias. Ele rebobinou a gravação, assistiu de novo e de novo. A imagem de Sofia chorando diante daquela foto se gravou em sua mente, quebrando o gelo da sua desconfiança e abrindo uma fenda de perplexidade que ele não sabia como preencher. Quem estava naquela foto? E que ligação inexplicável Sofia tinha com ela? Aquela imagem não saía da cabeça de Ricardo.
A noite foi longa, passada em claro, a cena de Sofia chorando diante daquele porta-retratos se repetindo em sua mente como um filme emperrado. A desconfiança fria que o guiara por tanto tempo começou a dar lugar a uma confusão crescente, uma necessidade quase desesperada de entender. As câmeras, as iscas, tudo isso parecia irrelevante agora. Havia algo ali, algo pessoal, profundo, que ele precisava saber. A vigilância secreta não bastava mais. Ele precisava olhar nos olhos dela. Precisava da verdade, por mais desconcertante que fosse. Na manhã seguinte, a tensão era palpável enquanto Ricardo circulava pela mansão, fingindo inspecionar os cômodos, mas na verdade procurando por ela. Encontrou-a no corredor principal, concentrada em polir um móvel antigo, a cabeça baixa como sempre. Ele respirou fundo, tentando controlar a batida acelerada do coração, a ansiedade que apertava seu peito. O homem calculista dava lugar a alguém perdido, navegando em águas desconhecidas. Sofia, ele chamou, a voz saindo um pouco mais tensa do que pretendia. Ela ergueu o rosto, o habitual sorriso educado surgindo nos lábios, mas o sorriso morreu instantaneamente ao ver a expressão séria, quase sombria, no rosto do patrão. Seus olhos se arregalaram levemente, uma sombra de apreensão passando por eles. Sim, senhor Ricardo. Ele hesitou. As palavras pareciam presas na garganta. Como perguntar aquilo? Como abordar a vulnerabilidade que ele testemunhara secretamente? Decidiu ir direto ao ponto, sem rodeios. Ontem eu percebi que você ficou emocionada ao ver uma foto no meu escritório. Ele observou o rosto dela atentamente, buscando qualquer sinal. Você se importa em me dizer por que reagiu daquela forma? Sofia ficou em silêncio por um longo momento. O rubor subiu por seu pescoço, os olhos fixos no chão, claramente pega de surpresa e profundamente desconfortável. Ela parecia lutar contra as próprias emoções, a tristeza que ele vira na gravação voltando a turvar seu olhar. Desculpe, senhor Ricardo, ela murmurou a voz baixa, quase um sussurro. Não era minha intenção me intrometer ou mostrar fraqueza. É que... Ela fez uma pausa, engolindo em seco, como se buscasse coragem para continuar. Levantou os olhos marejados para ele, a vulnerabilidade exposta. Aquela mulher, na foto. Outra pausa, mais pesada, carregada de uma emoção que fez o ar ficar denso. Ricardo prendeu a respiração, sentindo que estava à beira de algo importante, algo que mudaria tudo. Aquela mulher, Sofia repetiu, a voz embargada, mas firme. É minha mãe. Ela se chama Helena. O chão pareceu sumir sob os pés de Ricardo. Helena. O nome ecoou em sua mente como um trovão distante, trazendo consigo uma avalanche de lembranças, de dor, de um passado que ele tentara enterrar sob camadas de riqueza e isolamento. Helena. O amor de sua juventude. A mulher que ele perdera. E aquela jovem, a faxineira que ele vigiara com tanta suspeita, era filha dela, filha deles. A revelação o atingiu como uma onda, deixando-o sem ar, sem chão. O mundo cuidadosamente construído de desconfiança e controle desmoronando em um instante. A perplexidade deu lugar a um choque tão profundo que ele mal conseguia processar. Helena tinha uma filha, e essa filha era Sofia, ali, na sua frente. A realidade o esmagou com um peso devastador. Helena, aquele nome. Ricardo sentiu a cabeça rodar, o corredor parecer estreitar-se ao seu redor. O rosto de Sofia, agora turvo pelas lágrimas contidas dela e pela própria confusão dele, parecia sobrepor-se a outra imagem, uma lembrança vívida e dolorosa de uma jovem de sorriso fácil e olhar profundo. A Helena que ele amara e perdera há tantos anos. Como era possível? Ele nunca soube, ninguém nunca lhe disse. Sofia, percebendo o choque estampado no rosto do patrão, continuou, a voz ainda embargada, como se estivesse confessando um segredo há muito guardado. Minha mãe, ela sempre falou de um grande amor do passado. Os olhos dela encontraram os dele por um instante, buscando talvez alguma compreensão. Ela dizia que ele a amava muito, mas que eles foram separados, por motivos que eu nunca entendi direito.
Ela nunca quis entrar em detalhes, só dizia que era complicado. Flashbacks invadiram a mente de Ricardo. Risadas compartilhadas sob o luar, promessas sussurradas, a intensidade de um primeiro amor que ele acreditava ser para sempre. E depois, a dor. A separação abrupta, as explicações vagas de sua família, a sensação de abandono que o corroeu por dentro durante anos. Ele sempre acreditara que Helena o deixara, que o amor deles não fora forte o suficiente para ela. E agora, Helena era... A voz de Ricardo falhou, rouca pela emoção que o sufocava. Ele lutou para encontrar as palavras, para conectar o passado ao presente devastador. Nós tivemos uma história há muitos anos. Admitir aquilo em voz alta, para a filha que ele acabara de descobrir, era surreal. Circunstâncias, interferências, nos afastaram. Eu nunca soube que ela... A frase morreu em seus lábios. Nunca soube que ela carregava uma parte dele. Os olhos de Sofia se arregalaram um pouco mais, a compreensão começando a surgir em meio à sua própria tristeza. O homem austero e distante à sua frente era o grande amor perdido das histórias de sua mãe. A peça que faltava no quebra-cabeça doloroso de suas vidas. Ela nunca soube explicar direito o porquê, continuou Sofia, a voz um fio. Só dizia que não estava nas mãos dela, como se tivessem decidido por vocês. Eu só sabia que ela sofria muito com isso. E depois... Bom, depois a vida ficou difícil. Muito difícil. A última frase pairou no ar, carregada de um significado que Ricardo começava a temer. Ele olhou para Sofia, para suas roupas simples, para a fadiga mal disfarçada em seus olhos, para a dignidade com que ela enfrentava aquele momento. Uma culpa avassaladora começou a se espalhar por seu peito, fria e cortante. Ele, em sua mansão, protegido por sua fortuna, enquanto elas... Como está sua mãe agora, Sofia? Ele perguntou, a voz embargada, temendo a resposta. Sofia hesitou, desviando o olhar novamente, as lágrimas ameaçando transbordar. Ela não está bem, senhor Ricardo. A saúde dela piorou muito nos últimos meses. Ela respirou fundo, a voz tremendo ligeiramente. Estamos passando por muitas dificuldades. É por isso que eu vim trabalhar aqui. Tive que deixar os estudos para cuidar dela, para tentar pagar os médicos, os remédios. Cada palavra era uma facada no coração de Ricardo. Helena, a mulher vibrante que ele amara, estava doente, e a filha deles, sua filha, tivera que sacrificar o próprio futuro para cuidar da mãe, lutando para sobreviver enquanto ele vivia em seu mundo de luxo e desconfiança. A armadilha que ele montara parecia agora uma piada cruel do destino. Ele não apenas desconfiara injustamente de Sofia, mas ignorara por décadas a existência e o sofrimento das duas pessoas que deveriam ter sido as mais importantes de sua vida. O peso daquela verdade era quase insuportável. A urgência tomou conta de Ricardo. A culpa, o arrependimento, a imagem de Helena doente e de Sofia sacrificando seus sonhos, tudo se misturava numa torrente avassaladora. Ele não podia mais ficar parado, não podia mais viver na ignorância confortável de sua mansão. Precisava vê-la, precisava encarar o passado, encarar Helena. Sofia, eu preciso ver sua mãe, disse ele, a voz ainda trêmula, mas com uma nova determinação. Agora, você pode me levar até ela? Sofia, ainda absorvendo a própria revelação e a reação do pai recém-descoberto, apenas assentiu, os olhos marejados transmitindo uma mistura de medo e uma tênue esperança. O trajeto no carro luxuoso de Ricardo foi feito em um silêncio pesado. Ele dirigia, mas sua mente estava a quilômetros de distância, perdida nas décadas passadas. O cenário pela janela mudava drasticamente. Os bairros elegantes deram lugar a ruas mais simples, casas modestas. Uma realidade que ele mal conhecia. Cada quarteirão percorrido parecia acentuar o abismo entre o mundo dele e o mundo que Helena e Sofia foram forçadas a habitar. A culpa o corroía a cada metro. Como ele pôde ser tão cego, tão facilmente manipulado? Finalmente, Sofia indicou.
Uma pequena casa, simples, mas com um jardinzinho bem cuidado na frente, um toque de carinho em meio à simplicidade. Ricardo desligou o motor, mas suas mãos permaneceram no volante por um instante, o coração martelando contra as costelas. Tantos anos. O que ele diria? Como ela reagiria? Ele respirou fundo, o ar parecendo pesado, e saiu do carro seguindo Sofia até a porta. Cada passo era como carregar o peso de todo o tempo perdido. A porta se abriu e ele entrou. A casa era pequena, os móveis simples, mas havia uma sensação de lar, de aconchego, que sua imensa mansão jamais tivera. E então, ele a viu. Sentada numa poltrona gasta, um chale sobre os ombros, Helena parecia menor, mais frágil do que a imagem vibrante que ele guardava na memória. O tempo e a doença haviam deixado suas marcas, mas o olhar, aquele olhar doce e profundo que o capturara na juventude, ainda estava lá. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, e um misto de choque, dor e talvez uma faísca de reconhecimento antigo passou por seu rosto. Ricardo sentiu um nó na garganta, as palavras sumindo. Ficaram ali por um instante eterno apenas se olhando, o abismo de décadas entre eles. Sofia se aproximou da mãe, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Helena, Ricardo conseguiu murmurar finalmente a voz embargada. Eu não sabia. Sofia me contou sobre ela ser... Helena o observou, os olhos marejados. Um sorriso trêmulo, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Ricardo, eu nunca pensei que nos veríamos de novo. Sua voz era fraca, mas clara. Ele se aproximou devagar, sentindo-se um intruso naquele espaço íntimo, naquele sofrimento silencioso. Eu não fazia ideia, Helena. Juro que não fazia ideia que nós tínhamos uma filha. Se eu soubesse... Helena respirou fundo, buscando forças. Olhou para Sofia e depois de volta para Ricardo, e a verdade que ficara sufocada por tanto tempo começou a transbordar. Eu queria ter contado, Ricardo, mas não foi tão simples. A hesitação em sua voz era palpável. Sua família, eles nunca me aceitaram. E quando descobriram que eu estava grávida, lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto dela. Eles me procuraram, me ameaçaram, disseram que eu destruiria sua vida, sua reputação, que você jamais me perdoaria, que me rejeitaria. E a criança... Ricardo ouvia petrificado, a raiva começando a ferver sob a culpa. Eles me fizeram prometer, continuou Helena, a voz embargada pela dor da lembrança. Prometer que eu desapareceria, que nunca mais o procuraria. Disseram que era para o seu bem. Eu era jovem, estava assustada, sozinha. Eu não tive forças, Ricardo. Não tive forças para lutar contra eles, contra o poder deles. Eu acreditei. Acreditei que estava te protegendo ao ir embora. A revelação caiu sobre Ricardo como uma sentença. A verdade era muito mais cruel do que ele imaginara. Não fora abandono. Fora medo, manipulação, crueldade. Sua própria família o enganara, roubara dele a chance de saber sobre sua filha, condenara Helena e Sofia a uma vida de dificuldades. A verdade sufocada por décadas finalmente viera à tona e seu peso era devastador. A raiva queimou em Ricardo, uma fúria fria dirigida à sua própria família, às suas manipulações, à crueldade disfarçada de proteção. Mas sob a raiva, a culpa o esmagava. Ele fora fraco, ingênuo. Deixara que controlassem sua vida, suas emoções, e o preço fora pago por Helena e pela filha que ele nem sabia que existia. Anos, décadas perdidas, vidas marcadas pela ausência dele, pelo medo delas. Ele olhou para Helena, tão frágil na poltrona, depois para Sofia de pé ao lado da mãe. A força silenciosa em seus olhos jovens, uma força forjada nas dificuldades que ele, indiretamente, causara. O peso daquela ausência era quase físico, uma dor no peito que o deixava sem ar. Cada luxo em sua mansão, cada negócio fechado, cada viagem solitária parecia agora uma afronta, uma demonstração grotesca de sua ignorância e egoísmo. Ele vivera sua vida acreditando numa mentira, lamentando um abandono que nunca aconteceu, enquanto elas lutavam sozinhas.
A verdade era uma ferida aberta, e ele sentia que sangraria por muito tempo. Mas remoer o passado não mudaria nada. A raiva contra sua família, a autopiedade, nada disso devolveria o tempo perdido ou aliviaria o sofrimento delas. Ele precisava agir. Precisava tentar de alguma forma reparar o irreparável. Olhou novamente para as duas mulheres à sua frente. A mulher que ele amara e a filha que era um pedaço dos dois. Um elo redescoberto em meio à dor. Eu nunca soube, repetiu ele, a voz embargada, as palavras parecendo insuficientes, patéticas diante da magnitude da revelação. Eles me disseram que você tinha ido embora sem explicação. Eu passei a vida toda tentando entender, me culpando. Ele se aproximou mais de Helena, ajoelhando-se instintivamente ao lado da poltrona. Um gesto de humildade que surpreendeu a si mesmo. Pegou as mãos dela, sentindo a pele fina e fria. Helena, Sofia, eu não posso mudar o que aconteceu. Não posso apagar esses anos. Seus olhos encontraram os de Helena, depois os de Sofia. Mas eu posso tentar consertar o agora. Eu vou consertar o agora. A promessa saiu com uma força que vinha do fundo de sua alma despedaçada. Helena, você terá o melhor tratamento, os melhores médicos. Eu não vou permitir que falte nada, nunca mais. Ele se virou para Sofia. E você, Sofia, você vai voltar a estudar. Vai realizar seus sonhos, eu vou garantir isso. Eu preciso fazer parte da vida de vocês. Quero ser o pai que nunca fui, o apoio que vocês nunca tiveram de mim. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ricardo agora sem vergonha, sem controle. Era a confissão de sua falha, mas também a promessa de sua redenção. Helena apertou levemente a mão dele, um gesto pequeno, mas significativo. Havia cansaço em seus olhos, mas também um brilho tênue de alívio. Sofia permaneceu em silêncio, observando o pai, absorvendo a intensidade daquele momento, a sinceridade crua em suas palavras. Não havia respostas fáceis, não havia como apagar a mágoa de uma vida inteira em um instante. Mas ali, naquele pequeno cômodo em meio à dor e ao arrependimento, uma porta que parecera trancada para sempre começava a se entreabrir, revelando a possibilidade frágil, mas real, de um novo começo. A promessa estava feita. O caminho para a reparação seria longo e difícil, mas Ricardo sabia com uma certeza absoluta que o seguiria até o fim. A promessa de Ricardo não ficou só nas palavras. Nos dias que se seguiram àquele reencontro devastador, ele se moveu com uma energia que nem ele sabia possuir. A melhor equipe médica foi mobilizada para Helena. Exames, tratamentos, cuidadores, nada foi poupado. O dinheiro que antes servia apenas para construir muros ao redor de sua solidão, agora era usado para construir pontes, para tentar aliviar a dor física de Helena e a angústia financeira que as consumira por tanto tempo. Ele não era mais apenas o milionário recluso. As visitas à pequena casa tornaram-se frequentes, quase diárias. No início, havia um constrangimento no ar, uma cautela mútua. Sofia ainda o observava com uma reserva compreensível, e Helena, embora grata pela ajuda, lutava contra a estranheza de ter aquele homem, aquela figura de um passado doloroso, de volta em sua vida de forma tão presente. Mas Ricardo persistia. Não chegava apenas com médicos ou soluções financeiras. Trazia flores para Helena, perguntava sobre o dia de Sofia, tentava ouvir mais do que falar. Aprendia aos poucos a estar presente de verdade. Um dia, enquanto tomavam um café simples na cozinha, ele tocou no assunto dos estudos de Sofia. Eu sei que você teve que parar, Sofia, disse ele, a voz suave. Mas agora as coisas podem ser diferentes. Você me disse que queria estudar. O que era? Mesmo? Literatura, respondeu Sofia quase num sussurro, como se o sonho fosse frágil demais para ser dito em voz alta. Literatura, repetiu Ricardo, um sorriso genuíno surgindo. Então você vai estudar literatura. Eu vou cuidar de tudo. Matrícula, livros, o que precisar. Quero que você tenha a chance que lhe foi tirada. Sofia hesitou. A independência, forjada na dificuldade, a fazia relutar em aceitar. Senhor Ricardo, pai,
Ela se corrigiu, a palavra ainda estranha em seus lábios. Eu agradeço de verdade, mas eu me acostumei a me virar, a cuidar das coisas. Eu sei, ele a interrompeu gentilmente. E admiro sua força mais do que imagina. Mas isso não é caridade, Sofia. É o mínimo que posso fazer. Deixe-me fazer isso. Por você. Por mim. Nos olhos dele, ela viu mais do que culpa. Viu um desejo sincero de se conectar, de fazer parte. E aos poucos, a resistência dela começou a ceder. A possibilidade de retomar seu sonho, com o apoio inesperado daquele pai recém-descoberto, era tentadora demais para ser ignorada. Com o tempo, os laços foram se estreitando. Pequenos gestos, conversas tímidas que se tornavam mais longas, a descoberta mútua de quem eram além da dor do passado. Ricardo via em Sofia a inteligência e a sensibilidade de Helena, e Sofia começava a ver em Ricardo um homem marcado pelo arrependimento, mas genuinamente empenhado em mudar. A palavra pai começou a soar menos estranha, mais natural. A mansão, para Ricardo, começou a parecer ainda mais vazia quando ele voltava para casa após as visitas. O silêncio, antes seu refúgio, agora ecoava a ausência delas. Foi então que a ideia surgiu, não mais como uma armadilha, mas como um convite sincero. Numa tarde tranquila, enquanto Helena cochilava e ele e Sofia conversavam na pequena sala, ele tomou coragem. Sofia, Helena, eu estive pensando. Ele respirou fundo. Sei que pode parecer repentino, mas eu gostaria que vocês viessem morar comigo, na mansão. Sofia o olhou surpresa. Lá vocês teriam mais conforto, continuou ele rapidamente. Helena teria todo o espaço e a estrutura para sua recuperação, e você teria seu lugar para estudar. Mas, mais do que isso, eu queria ter vocês por perto. Queria que fôssemos uma família. De verdade. A proposta pairou no ar. Era um passo enorme, uma mudança radical. Mais tarde, Sofia conversou com a mãe. Havia receios, claro, memórias dolorosas ligadas àquele mundo de riqueza que, no passado, as rejeitara. Mas havia também a sinceridade, no pedido de Ricardo, o cuidado que ele demonstrava dia após dia, e talvez a chance de um futuro mais tranquilo juntas. Com uma mistura de apreensão e esperança, elas aceitaram. A mudança foi discreta, mas significativa. Quando Sofia e Helena cruzaram a soleira daquela mansão imponente, não como funcionária e mãe doente, mas como família, algo mudou na atmosfera do lugar. Os corredores silenciosos começaram a acolher o som suave da voz de Helena, as risadas ocasionais de Sofia, o barulho de páginas de livros sendo viradas. A fortaleza fria de Ricardo começava finalmente a se parecer com um lar. E no coração antes endurecido do milionário, um calor há muito esquecido começava a reacender. Os meses que se seguiram foram de uma transformação silenciosa, mais profunda. A mansão, antes um mausoléu de memórias e solidão, pulsava agora com uma vida que Ricardo jamais imaginara. Os corredores, antes vazios, ecoavam conversas, o cheiro de café fresco pela manhã, o som de Sofia lendo em voz alta para Helena em tardes tranquilas. A presença delas preencheu os espaços vazios, não apenas físicos, mas principalmente os do coração de Ricardo. Helena, cercada de cuidados e, acima de tudo, do amor reencontrado e da presença da filha, sem o peso esmagador das preocupações financeiras, florescia. A fragilidade dava lugar a uma serenidade luminosa. Não era uma cura milagrosa para a doença, mas a paz de espírito era um bálsamo poderoso. Ela passava horas na biblioteca que Ricardo montara especialmente para Sofia, redescobrindo o prazer da leitura, ou no jardim, sentindo o sol no rosto, algo que a dureza da vida lhe negara por tanto tempo. Sofia mergulhou nos estudos com paixão. A universidade, as aulas de literatura, os livros que agora podia comprar sem culpa, tudo era um sonho realizado. Mas a maior alegria era compartilhar suas descobertas com o pai. Ricardo, o homem que antes mal notara sua presença, agora ouvia com interesse genuíno sobre poetas e romancistas, orgulhando-se de cada nota alta, de cada elogio dos professores. A desconfiança inicial parecia uma lembrança distante, substituída
por uma cumplicidade terna e um respeito mútuo que crescia a cada dia. Numa noite amena, os três estavam reunidos na ampla varanda que dava para o jardim iluminado. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som dos grilos e pela respiração tranquila de Helena. Ela olhou para Ricardo, depois para Sofia, e um sorriso de profunda paz iluminou seu rosto. "Sabe", começou ela, a voz suave, mas firme, "houve momentos na minha vida em que pensei que a felicidade era algo que não me pertencia mais, que o passado tinha roubado qualquer chance." Ela estendeu as mãos, uma para Ricardo, outra para Sofia. "Mas estar aqui hoje com vocês é a prova de que eu estava errada. O caminho foi longo, cheio de dor, mas valeu a pena." Ricardo apertou a mão dela, os olhos marejados. A culpa ainda existia, uma cicatriz que ele carregaria para sempre, mas agora ela estava coberta por camadas de gratidão e um amor que ele finalmente se permitia sentir e demonstrar. Ele olhou para Sofia, que retribuiu o olhar com um carinho que aquecia sua alma. "Nós também somos muito gratas, mãe", disse Sofia, a voz embargada pela emoção. "E grata a você, pai." Ela olhou para Ricardo, por ter tido a coragem de enfrentar o passado, por nos dar essa chance. "Você nos ensinou que o amor pode sim encontrar um caminho de volta, mesmo depois de tanto tempo." Naquele instante, sob o céu estrelado, Ricardo compreendeu a verdadeira dimensão de sua jornada. A desconfiança que o levara a instalar câmeras, a armadilha que montara para pegar uma suposta ladra, havia sido, ironicamente, o catalisador de sua própria salvação. Aquela foto, a imagem que despedaçara o gelo de sua solidão, não revelara a desonestidade de Sofia, mas sim a verdade sobre sua própria vida, sobre o amor perdido e a filha desconhecida. O passado não podia ser apagado. As cicatrizes permaneceriam, mas ali, naquele momento, cercado pelo amor de Helena e Sofia, Ricardo sentiu uma paz que nenhuma fortuna poderia comprar. Ele havia perdido décadas, mas ganhara uma família. Havia enfrentado seus demônios, confrontado a verdade dolorosa, e no processo encontrara a redenção. A fortaleza da solidão havia ruído, e em seu lugar florescia um lar construído sobre os alicerces frágeis, mas poderosos, do perdão, da esperança e de um amor que, apesar de tudo, provou ser mais forte que o tempo e a dor. A história deles era um lembrete pungente de que, mesmo nas sombras mais escuras, a luz de uma segunda chance pode brilhar, e que nunca é tarde demais para reconstruir laços e redescobrir o verdadeiro significado da vida.